E aí, aqui é o Lapo. E hoje eu vou falar sobre um filme. Se chama Idiocracy, ou Idiocracia em português. Terra dos Idiotas. É um filme de humor dos anos 2000, 2006 na verdade. É uma comédia que satiriza um futuro distópico. O filme conta a história de um soldado que participa de um experimento científico militar que ele tem que hibernar por 500 anos. E seria de 2005 a 2505. Então ele descobre que o mundo que ele vive agora é uma sociedade distópica em que a publicidade, o marketing, o consumismo, o mercantilismo, anti-intelectualismo cultural funcionam desenfreadamente. Em que a sociedade se tornou uniformemente estúpida, insensível ao meio ambiente e desprovida de curiosidade intelectual e responsabilidade social, além de não terem nenhuma noção de justiça ou direitos humanos. E nesse filme, que era para ser sobre um futuro distópico, onde satiriza que a água não era mais importante, ou seja, ela foi substituída por um energético famoso, causando a desertificação do planeta e uma crise global. O presidente é um ex-lutador de MMA, que é um atual ator pornográfico, e hospitais se tornaram como redes de fast food, só que com cassinos dentro. O principal programa de TV é de pegadinhas, do qual a única pegadinha é um cara que toma um chute nos testículos incessantemente. Ele não é tão importante como sátira naquele momento em que foi lançado, mas sim agora, pois se tornou um mapa do que a sociedade vem se conduzindo para. Ou seja, o filme não era apenas uma sátira, mas sim um aviso, um alerta para o nosso futuro. Bom, no filme conta a história de um militar medíocre que se tornou um candidato perfeito para um experimento onde ele teria que hibernar por 500 anos. Nesse meio tempo, a base militar dele é destruída e ninguém sente falta dele porque ele não tinha nem família nem amigos. Enquanto ele ia dormindo, o mundo ia emburrecendo desenfreadamente nesses 500 anos. De acordo com o filme, o foco principal dos cientistas na época era a solução para a disfunção erétil e queda de cabelo, esquecendo das funções básicas como a arrecadação do lixo, o que causou um grande acúmulo de lixo em 2505, o que acabou despertando o Joe, o protagonista, numa avalanche de lixo na qual caiu sobre o caixão que ele estava hibernando e ele acordou. E ao acordar, Joe percebe que é o homem mais inteligente do mundo, se comparado aos demais da sua geração. E a explicação disso até que é bem simples, porque baseava-se em uma sociedade que não premiava os mais aptos, ou fortes, ou inteligentes, mas sim premiava os mais idiotas, porque não havia mais perigos nem preocupações para os seres humanos naquela época. Os seres humanos não precisavam lutar para sobreviver, as doenças todas tinham cura, a comida era entregue em casa, ou seja, era como aquela frase: tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes. Só que o filme se passa num tempo em que as coisas estavam fáceis para a sociedade, então criaram uma sociedade fraca. Voltando ao filme e o protagonista. Ao acordar numa sociedade emburrecida, Joey caminha pelas ruas tentando se comunicar com os habitantes, sem sucesso, porque a cognição daquelas pessoas, assim como a atenção delas, havia sido totalmente deteriorada e substituída por ignorância e violência. Sem conseguir entender nada, ele vai para um hospital e procura um médico, mas ao chegar lá ele se vê rodeado de máquinas caça-níquel. Quando um jovem chega para atender Joe, parece mais um estudante voltando de uma festa e ele fica desconfortável, mas aceita, porque era a única pessoa que queria falar com ele. Pede para escanear a tatuagem dele, que era como se fosse um QR Code no seu pulso, e percebe que ele não tinha. Ele era uma pessoa que existia lá há 500 anos, ou seja, ele não tinha passado por essa fase de ser registrado com QR Code. Essa tatuagem também servia para controlar e classificar as pessoas, como um bom score ou um score ruim. Isso também ditaria os ambientes que ele poderia circular, ou que ele poderia vir a fazer ou deixar de fazer. Essa questão da privacidade ou da falta de privacidade, inexistente nesse caso, se vocês correlacionarem com a nossa realidade, ela está muito próxima. Em alguns lugares, como na China, isso já é uma realidade. Só que o filme é de 2006 e ele retrata isso com uma familiaridade, uma proximidade absurda. É assustador.
Mas, enfim, o médico percebe que Joe não tem uma tatuagem e chama a polícia. A polícia prende o Joe. Como não existe uma constituição, ou pelo menos no filme, se ela existe, não é respeitada, por puro capricho o Joe vai preso, porque a lei é o próprio juiz. Ainda bem que aqui no nosso país as leis, constituições, juízes funcionam com rigor e imparcialidade para todo mundo, não é mesmo? Sorte a nossa. Para fugir da cadeia, Joe não precisou de muito esforço, porque com um mundo formado por idiotas, ele encontrou facilmente uma brecha e escapou de lá. Ao fugir de lá, Joe encontra um carro elétrico, que após andar um pouco para, e sua inteligência artificial percebe que está carregando um fugitivo, chamando novamente a polícia. E novamente é impossível não notar a semelhança com o rumo que a indústria automotiva, inteligências artificiais e tecnologia estão correlacionadas com a nossa realidade. Em alguns lugares já não existe, e logo mais não vai existir em lugar nenhum, livre-arbítrio nem privacidade para a maioria das pessoas.